Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós terminamos agora os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora vamos entrar nos outros escritos, começando agora com Atos. Então hoje eu decidi aqui fazer com vocês mais como uma introdução ao livro de Atos, né? Terminando os 4 evangelhos ali, tá bom? Aliás, o primeiro capítulo de Atos já é uma introdução, tá bom? O primeiro capítulo inteiro, ele é uma introdução sobre o capítulo de Atos aí, tá bom? Esse livro, né, ele foi escrito por Lucas, então, dos 4 evangelistas que nós tivemos, Lucas, ele escreveu 2 livros, e é os 2 maiores livros dentro do Novo Testamento, o livro de Lucas e também o livro aqui de Atos dos Apóstolos, tá bom? Entre os evangelistas também nós temos João, que escreveu 5, né? Nós considerando ali a primeira carta, segunda e terceira carta de João no Novo Testamento aqui também. E João também, além do livro de João, escreveu Apocalipse também, né? Que é um grande livro também, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Atos aqui dos Apóstolos. Esse título, né, Atos dos Apóstolos, né, quem colocou é a própria igreja primitiva, tá bom? Os livros não tinham esses títulos, inclusive o livro de Lucas, né, não fala sobre Lucas, ele não é mencionado em Lucas, e nem muito menos aqui também no livro de Atos não é mencionado. Muitas vezes Lucas, ele se inclui nesses relatos aqui, né, só depois do capítulo 12 ali de Atos, tá bom? Que aí começa com Paulo. E aí, quando ele fala nós, né, incluindo ele ali também, junto na obra missionária e coisa assim. Então, Lucas, na verdade, ele é pouco citado dentro do Novo Testamento aqui. Tá bom? Ele é pouquíssimo citado aqui. Ele era grego e ele era um médico, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as vezes que Paulo, né, citou Lucas aqui, né? Aqui lá em Filemão, capítulo 24, Paulo fala sobre Lucas, né, como um cooperador, né? Imagina, né? Ele é um cooperador nas obras ali, né? Todos nós somos cooperadores no reino de Deus, né? De alguma maneira nós servimos na igreja, temos nossos chamados, temos ministração para visitar as famílias e assim por diante. Nós somos cooperadores, né? E aqui a gente vê que Paulo ele chama ele de cooperador. Outro versículo que diz lá em Colossenses 4 de 14, né? Ele fala que Lucas, o médico amado, né? Eu fico imaginando quando Paulo ele fala aqui que Lucas ele é o médico amado, né? No sentido de quantas vezes, né, Lucas esteve com ele ali e cuidou da saúde dele, né? Paulo esteve várias e várias vezes preso ali. Em que ano, né? Isso também nos ajuda a entender em que ano foi escrito Atos dos Apóstolos aqui, porque o próprio Lucas aqui ao escrever esse livro, ele não menciona o martírio do apóstolo Paulo. Então, quando ele termina essa obra aqui, ainda Paulo está vivo, né? Está preso na prisão. É assim que termina o livro de Atos aqui, né? Ele preso na prisão aqui. Não menciona o martírio de Pedro e assim por diante, tá bom? E apesar de nós chamarmos de Ato dos Apóstolos aqui, apenas 4 apóstolos são mencionados em Atos dos Apóstolos aqui, tá bom? Nós temos Tiago, que é martirizado, né, aqui no livro, né, ele morre pelo evangelho. Nós temos João e Pedro, que até o capítulo 12 são protagonistas muito firme ali, né, falado bastante dele. Também, quando Lucas ele começa a escrever aqui, ele fala que ele fez uma pesquisa. Então ele pesquisou essas coisas que aconteceram desde a época de Cristo, ali do ano 33 depois da morte de Cristo, até a época de Pedro ali, João, e depois ele começa falando com Paulo também ali, tá bom? Então ele faz uma pesquisa, mas depois dessa pesquisa, depois do capítulo 12, ele se inclui ali nessas experiências junto com Paulo, né? Ele foi companheiro de Paulo, foi médico de Paulo, então eu acho muito interessante. E também Paulo ele cita lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, dizendo: só Lucas está comigo, mostrando sozinho, né? Só tava ele e Lucas ali. Lucas ele é médico amado, como ele mencionou. Então, quantas vezes, né? Lucas ele pôde cuidar de Paulo aqui também. Então, eu achei interessante trazer isso aqui. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, conforme eu falei,
deixa eu ver aqui, ele faz uma conexão entre os 4 evangelistas, né, do que aconteceu, com o que vem depois, ou seja, a igreja continuando a ser guiada agora por meio de revelação, como vai se dar o progresso da igreja, a pregação do evangelho, né? Igual eu falei, ainda que se esse livro colocar-se o nome de Atos dos Apóstolos, né? Ele só fala do martírio de Tiago, vai falar de João e Pedro, né? João, incrivelmente, nesse livro aqui, ele não vai dizer um ai, né? Nem uma palavra, né? Agora tem grandes discursos de Pedro, né? Mas João mesmo não tem uma palavra. E o restante do livro vai falar bastante sobre Paulo, né? E coisas assim. Então, achei interessante isso também. Aqui também, deixa eu ver... Vamos começar lendo aqui, já que todo o capítulo 1 de Atos, né, ele é uma introdução ao próprio livro. Hoje a gente vai fazer só essa introdução aqui, ler do versículo 1 ao versículo 5 aqui. O primeiro versículo diz assim: E fiz primeiro tratado, ó Teófilos, acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, aqui, né, naquela época era muito difícil se escrever um livro. Aliás, não na questão de pegar uma caneta e sair escrevendo, né? Mas na questão de o papel era muito caro. Uma obra dessa seria muito cara, tá bom? Então, aqui Lucas, ele se vale de uma pessoa chamada Teófilos, né? Para patrocinar essa obra. Então, Teófilos, né? Ele era uma pessoa que estava sendo ensinada. Não que ele já não fosse membro, mas ele para inteirar Teófilos a mais dessas obras, do que tinha acontecido, ele faz essa obra oferecendo aqui como se fosse uma biografia, falando um oferecimento a Teófilos aqui. Mas a gente percebe no próprio livro que o livro não foi escrito para um homem, mas sim para todos nós, e nós somos beneficiados. Inclusive o livro de Lucas também, ele cita esse Teófilo aqui. A palavra Teófilo aqui, né, que ele diz assim, ó, o primeiro tratado, ó Teófilos. A palavra Teófilos aqui, ela significa amigo de Deus. Então, eu acredito que quando Lucas está escrevendo esse livro, ele está pensando que está escrevendo para os amigos de Deus, que somos nós, né? Teófilo significa amigo de Deus, ou também aquele que é amado de Deus, né? Que nós somos amados de Deus também, né? Só que aqui alguns até conjectura falando assim, ele colocou esse nome aqui, fictício, só para dizer, mas está escrevendo para todos nós. Mas lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3, olha como ele se refere a esse Teófilos, né? Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito uma narração em ordem, né? Então, ainda que o livro de Marcos tinha sido escrito, Mateus, Lucas, ele escreve novamente o ministério de Jesus Cristo no livro Lucas, né? Conforme eu falei, o título do livro foi porque Lucas o escreveu, mas não tinha esses títulos aqui, né? O livro de Atos não tinha o título de livro de Atos, o livro de Lucas. São títulos que a própria igreja foi colocando nesses livros aqui. Então, a gente observa que lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3, o próprio Lucas chama esse Teófilo de excelentíssimo Teófilos, né? Então, era uma pessoa, tá bom? E acredito que era uma pessoa de boa recursos, né? Para poder financiar um livro desse que seria muito caro. Então, Lucas, se valendo, né, da pessoa ali, faz esse livro aqui para nós, tá bom? Então, ele começa dizendo assim: primeiro tratado ao Teófilo acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele vai falar das coisas que Jesus tratou de fazer e ensinar. Aqui também a gente pode ver que esse livro teria que ser a continuação do que Jesus Cristo ensinou por meio dos apóstolos, por meio de nós. Nós continuamos a obra que Jesus Cristo ele nos deu, né? Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e assim por diante, né? A gente vai estudar mais aqui sobre o livro de Atos. Hoje a gente vai só até o versículo 5 aqui, tá bom? O versículo 2 diz assim, ó: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então está falando exatamente de Jesus Cristo aqui,
que ele estava fazendo essa pesquisa, ele falou, olha, até o dia em que ele foi recebido em cima, ou seja, que Jesus Cristo foi ascendido aos céus. Ele está falando dessa experiência aqui, tá bom? E aí no versículo 3 ele diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando do que dizia a respeito ao reino de Deus. Então, eu gostei bastante aqui no versículo 2, né, que ele fala que ele deu o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos, né? E aqui já no versículo 3 ele fala, o qual também, depois de ter padecido, depois de Cristo ter sofrido todas as coisas, também ele deu mandamento. A gente viu que ele apareceu e deu mandamentos aos apóstolos ali, depois da sua ressurreição também. Apresentou-se vivo, ou seja, por meio da sua ressurreição. E muitas infalíveis provas. Ele está falando aqui que é inquestionável a ressurreição de Jesus Cristo. É infalível essas provas. Ele apareceu a muitas e muitas pessoas. Aqui ele fala um período, né? Ele fala aqui, ó, foi visto por eles por um espaço de 40 dias. Bom, nós sabemos que entre os judeus, né, o número 40 ele é um número simbólico, que significa um longo tempo, tá bom? Um longo tempo. Então, 400 anos no deserto significa que foi muito, muito tempo, né? No deserto não, né? No Egito, né? Significa que foi um longo, longo tempo no Egito, tá bom? Não significa que foi 400 anos exatamente. 40 anos no deserto também significa que ficaram um longo tempo no deserto, não que foi exatamente 40 anos no deserto. Então, o número 40, ele tem um número, um simbolismo, né, de tempo, né, de provação, né, um tempo longo de provação, tá bom? Mas aqui no livro de Atos, escrito especificamente por Lucas, que era grego, aqui a tradução literal significa exatamente 40 dias, tá bom? Então, não necessariamente tudo que a gente vê é um número simbólico, mas aqui parece que literalmente foi isso. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, por um período de 40 dias, ele ficou aparecendo ali com mais frequência, tá bom? Aos apóstolos e outros discípulos, como nós estudamos semana passada. Isso não significa que depois dos 40 dias ele não apareceria mais, até porque ele vai aparecer a Paulo, né? E também que tá depois do capítulo 3 e 9, a gente vai ver a conversão de Paulo ali, então vai ter mais aparição de Jesus Cristo também constada nesse livro aqui, tá bom? Mas aqui ele tá falando desses 40 dias e que isso é inquestionável por causa de tantas e tantas testemunhas, né, que se valiam disso, né? Então, você conseguiria ter poucas testemunhas mentindo, mas tantas e tantas testemunhas, então ele coloca aqui como infalível, né? Essa questão aqui. E o que ele falava? Ele fala aqui, ó, e falando o que diz a respeito do reino de Deus. Então Jesus Cristo ele aparecia, mas era para falar do reino de Deus. Ele não aparecia ali só para satisfazer a vontade das pessoas, mas era para falar do reino de Deus. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso amanhã, né? Porque já no versículo 6 do mesmo capítulo aqui, né, os apóstolos perguntam a Jesus Cristo, é agora que você vai restaurar o templo, né, a Israel? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O reino a Israel. Então eles ainda estão pensando num reino político, né? Na libertação de Israel, se tornar uma nação livre, né? E aí Jesus Cristo ainda tem que ensinar a eles muitas coisas aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 4. O versículo 4 diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Aqui ele está falando de uma promessa que ele havia dado e que não era para eles se afastarem ainda de Jerusalém, que era para eles ficarem ali até o momento em que lhe recebessem essa promessa. Bom, Jesus Cristo ele morreu, ressuscitou ali na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa tem ali o dia de Pentecoste, que é o capítulo 2 que a gente vai estar estudando também essa semana, tá bom? Dá para aprender bastante coisa ali. Então, aqui o Senhor está falando literalmente para eles não se afastar,
tá bom? Para eles ficarem ali, porque eles vão receber mais instrução, né? A respeito de um mandamento que eles tinham recebido. Eu acredito que esse mandamento está aqui no versículo 5, que foi uma instrução, né? O versículo 5 diz assim, deixa eu ver aqui. Porque, na verdade, João batizou com água, porém vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muitos dias destes dias, né? Não muito depois destes dias. Bom, aqui a promessa que foi dada era o Espírito Santo, né? Então, ele está citando exatamente as palavras de João Batista. João, ele prometeu que batizaria com água, mas viria alguém mais poderoso que ele, que batizaria com o Espírito Santo. Então, aqui, Jesus Cristo está falando, fiquem em Jerusalém, né? Vocês vão receber mais instrução, e aí sim, se cumprindo essa palavra, que agora as pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. E a gente vai ver dentro do livro de Atos como que era recebido o Espírito Santo aqui pelos irmãos, né? Por imposição das mãos, né? Mas a gente vai ver claramente sobre isso aqui. Bom, então aqui ele fala sobre essa promessa da confirmação do batismo, né? Que é receber o Espírito Santo. Então eu gostei dessa parte aqui também, que é a repetição, né, do que havia sido ensinado já por João Batista, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente aqui para finalizar a mensagem, né, para não ficar só a parte histórica, né? Quem perseguiu a igreja, né? A gente vai reparar no livro de Atos que o maior problema para o crescimento ali, né, na igreja foi os próprios judeus, e não as outras nações, não os romanos, né? Toda hora que eles levavam Paulo, né, para ser julgado, eles falavam, isso não é comigo, isso é a lei de vocês, julga lá, né, tudo lá. Então, o grande protagonista, quem perseguiu a igreja, quem perseguiu os apóstolos, foi justamente a Israel, o povo do convênio do Senhor. E aí faz muito sentido quando fala sobre a apostasia. É alguém que tinha a verdade e se perde nessa verdade, né? Se afasta da verdade e começa a perseguir os apóstolos de Deus. Tem uma profecia aqui, lá, né, em 1 Nef, capítulo 11, versículo 35, né, parte do versículo diz assim, e o anjo do Senhor falou-me novamente dizendo, eis o mundo e a sua sabedoria. Ele está falando lá do sonho de Leí, né? Nef, ele está recebendo a interpretação do sonho de Leí, ele está falando do edifício, né, que o pai dele havia sonhado, que estava acima do solo, não tocava ao solo, significando que não tinha base, né, era o orgulho do mundo, né? Então por isso que ele fala aqui, eis o mundo e a sua sabedoria. E aí ele continua, eis a casa de Israel, que congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Então quem se juntou para combater os apóstolos do Cordeiro? A própria casa de Israel. A gente vai ver que quem vai fazer a maior confusão para a perseguição e martírio dos apóstolos são os próprios judeus, o próprio povo do convênio, perseguindo a igreja de Cristo, tá bom? E aí é incrível que a gente vê isso aqui dentro do livro de Mórmon, né? Falando que quem perseguiria os apóstolos é a própria Israel, ou seja, o próprio povo do convênio, e não os gentios, né? Que seria Roma, coisa assim. A gente vê os romanos agindo, mas sempre com uma pressão ali sobre os judeus, sobre eles, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. É só uma introdução, né, para nós começarmos o estudo de Atos amanhã, tá bom? Então essa foi apenas uma introdução. E deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.